Voltamos a estar consigo para podermos abrir a palavra de Deus e podermos, durante os próximos minutos, vermos o que Deus tem para nos dizer através do que ficou escrito há muito tempo atrás, mas que ainda hoje se mantém tão real e tão presente nas nossas vidas. Queremos muito agradecer-lhe a sua companhia, a sua presença desse lado, e queremos muito que este programa, que é o programa Bíblia Aberta na Novo Tempo Portugal, possa ser uma bênção também para si e para todos aqueles que estão consigo aí em casa. Já sabe que poderá ver os programas e toda a programação da Novo Tempo, neste caso o programa Bíblia Aberta, através do canal Novo Tempo, na MEO, no canal 186, ou então, se não tiver a oportunidade de nos assistir no momento em que passamos na TV Novo Tempo, poderá escutar-nos na rádio RCS, que é a rádio para toda a área metropolitana de Lisboa, e ao mesmo tempo poderá ver quando entender, quando puder, através do nosso canal, no canal do YouTube da Novo Tempo. É sempre um gosto poder estar consigo e é sempre muito bom ter vários amigos, vários colegas, várias pessoas que lidam com a Bíblia e que olham para as mensagens que a Bíblia nos dá, para podermos assim descobrir e testemunhar daquilo que o Senhor Deus nos dá. Para isso eu tenho novamente a mesma equipa da semana passada, só para relembrar que já estamos no quarto episódio desta nova temporada, onde nós estamos a estudar o livro de Josué, e por isso mesmo voltamos a ter connosco o Pedro Esteves, Olá, Jorge. o Isaac Almeida. Olá, tudo bem? E a Raquel Olá, Marques. novamente. É sempre muito bom ter-vos comigo e desde já eu agradeço a vossa disponibilidade para podermos abrir a palavra de Deus e descobrirmos aquilo que o Senhor Deus nos quer falar. E desta vez nós estamos prontos para abrir a palavra de Deus e porque vamos ver um conflito. Vamos ver um conflito que existe por trás de todos os conflitos. Esta é, digamos, a base da nossa conversa desta manhã e para isso nós vamos centrar a nossa atenção no capítulo 5 de Josué. Convido a si que está aí em casa ou se está a ouvir-nos através da rádio, poderá abrir a sua Bíblia, se a tiver à mão, no capítulo 5, ou então poderá ir pelo seu telemóvel a Josué capítulo 5. Hoje temos esta vantagem de não termos necessidade de termos propriamente o livro em papel, mas se o fizermos em Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, nós lemos este episódio. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz, meu senhor, ao meu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Isaac, isto faz-nos lembrar aquele momento em que Jesus também apareceu a Moisés na sarça ardente. Temos aqui uma evidência clara de que nos permite perceber quem era, afinal, aquele ser que apareceu também a Josué. Vamos perceber algo. Frieza, coragem, confiança de Josué, porque ele olha aquele guerreiro desconhecido, um homem alto, forte, Ele não sabe quem é. com a espada Nua. em mãos, pronto para uma batalha, à noite, e ele simplesmente faz uma pergunta que não é retórica, mas é uma pergunta que poderia colocá-lo num grande risco. Quem sabe eu ou você sairíamos correndo em busca de um aparato Apoio. militar, mas ele diz: És tu do inimigo ou és dos nossos? Algo interessante neste capítulo. Josué saiu do acampamento para meditar, para orar e para clamar pela ajuda e pela guia das mãos do Deus que estava até então a conduzir este povo. É o momento de consagrar a vida ao Senhor. E ele vê este grande guerreiro. Como dissestes bem, Jorge, aqui há algo que nos faz lembrar de Êxodo 3. Uhum.
ok? A questão de Moisés. Mas já volto aqui. O fato é que antes de Moisés cumprir a missão que Deus lhe deu, Deus lhe apareceu. Na sarça, né? Aquela plantinha que queimava e não se consumia. Agora, Josué está também para cumprir uma grande missão que Deus lhe deu. E quem aparece a ele? É uma miragem? Tá? É um medo que faz ver coisas? É um sonho? É um anjo? É o próprio Deus novamente? É interessante que a resposta desse guerreiro não se atém às normativas de Josué, ou deste ou daquele. Não. Tá? Nem deste nem daquele. Mas Josué agora recebe a promessa segura de que ele não estaria sozinho a liderar o exército de Israel. Porque ali está alguém que não é nem do outro e nem dele, mas não é o capitão, o comandante do exército de Israel, mas é o comandante de todo o exército celestial. Mas quem é a pergunta. Nós temos que saber quem é. Tá? 3 pontos para sabermos quem é este grande guerreiro. Aqui, nós podemos ver, que, no verso 14, que Josué se prostrou em terra e o adorou. Só esta passagem já nos diz quem é. Se formos a Apocalipse 19:10, nós vemos que João quis adorar um anjo do céu. Está muito explícito em Apocalipse 19:10. E o anjo disse, não me adora não. Eu sou um conservo teu, adora a Deus. Deus é o único digno de adoração, porque Deus é o Criador, é o Redentor, Deus é soberano. Ah? Então já podemos ver que este grande guerreiro, ele é de origem divina, ele é o próprio Deus. Ah, lógico, Deus Filho, Cristo Jesus. A outra evidência que nós podemos ter é a segunda. Este verso 15 nos diz que o guerreiro pediu que Josué tirasse as sandálias. Suas sandálias. O mesmo episódio de Moisés. E quem estava lá a falar com Moisés? Deus. Então, a mesma analogia podemos fazer. Tirou as sandálias lá, tira cá, porque a terra em que estás a pisar é terra santa. Por quê? Porque Deus está presente. Se Deus está presente, é uma geografia santa. Né? E um terceiro ponto, se me permite ler mais 2 versos. Vamos aí. 6, 1 e 2. Porque o capítulo 6 é uma continuação do capítulo 5. E nós temos aqui, na verdade, o versículo 1, que é uma declaração parentética. É um parênteses, tá? Que é feito. Né? E o verso 2 segue o que está em Josué, o capítulo 5, verso 15. Olha só o verso 2. Então disse o Senhor a Josué. Qual Senhor? Aquele guerreiro que já estava a falar com ele, aquele guerreiro ao qual ele adorou, aquele guerreiro que pediu para ele tirar as sandálias porque a terra era santa. Então agora é dito, o Senhor disse a Josué, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Sabe, o Cristo pré-encarnado, ele aparece a Josué, não apenas como um aliado, mas como já mencionei, o grande verdadeiro comandante do exército invisível. Se fosse dado a Josué a abertura dos olhos, como foi dado ao servo de Eliseu lá atrás, em Dotã, certamente Josué teria visto todo o exército de anjos a proteger o povo de Deus, que estava a ser comandado por aquele comandante, Cristo Jesus, o arcanjo Miguel. Ah? E isto é fantástico. Devemos entender que Josué estava pronto para receber a estratégia da batalha para uma campanha militar, que essa campanha militar era uma parte intrínseca desse conflito muito maior, que é o conflito entre o bem e o mal, mostrando Deus de um lado com seus filhos e Satanás do outro lado com seus agentes. Ali estava Cristo Jesus para lutar contra Satanás e os seus agentes. Ou seja, Raquel, quando nós olhamos para este episódio de Josué, que ele vê este personagem, este ser, este guerreiro, como a Bíblia lhe chama, Josué vai compreender que aquela batalha
apesar de ser uma batalha com outros povos, com outros seres, com outras pessoas, aquela batalha fazia parte de um conflito maior, necessariamente um conflito maior. O que é que nós podemos falar, desenvolver um bocadinho aqui a ideia deste conflito, em que no fundo é o próprio Deus que está envolvido neste conflito? Exatamente. O Isaac já aflorou aqui um bocadinho, e nós, quando falamos de conflito, não é? Estamos a falar automaticamente da existência de dois polos, dois lados, e dois polos, dois lados que se opõem um ao outro, não é? O bem e o mal, como disse agora aqui o Isaac, Deus, Satanás, Deus e os seus anjos, Satanás e os seus anjos. E nós somos um bocadinho a vontade das duas forças, não é? Exatamente. As duas forças querem-nos. Exatamente, é isso mesmo. Então, aqui concretamente no caso de Josué, no plano terreno, vamos dizer assim, tínhamos o exército dos cananeus e tínhamos o exército do povo de Israel. Mas então este grande conflito, este conflito maior que aqui falamos, é então um conflito que acontece num plano invisível, não é? Um plano que acontece a nível cósmico, a nível universal. E esta luta, então, por que lutam estes dois lados? Por quem lutam estes dois lados? No fundo, estão em luta por cada coração, por cada pessoa. Este conflito desenvolve-se no coração de cada um, na pessoa de cada um de nós. Em 1 de Coríntios, o texto de Paulo diz que nós nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens, não é? Este é um texto de Paulo que deixa aqui bem claro que há muito daquilo que se passa no plano terreno que também está a acompanhar acontecimentos que nós não vemos, não é? Num plano então invisível. E para isto temos que explicar como é que surge então, sabemos que Deus representa o bem, então mas como é que surge aqui o mal? E a Bíblia tem aqui 3 textos que penso que podemos consultar. O primeiro seria em Isaías 14. Como é que surge o mal, não é? Apesar deste texto em Isaías se referir aqui ao rei da Babilónia, nós sabemos que a Bíblia funciona por imagens e símbolos, e existem aqui algumas dicas neste texto que nos mostram que não é só exatamente o rei da Babilónia que Isaías está a falar. Então, no versículo 12, podemos ler: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei além das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Nós sabemos que o rei da Babilónia nunca esteve no céu, nem caiu do céu, e portanto estas frases aqui acabam por abranger um plano muito maior do que aquilo que era aqui o rei da Babilónia terreno. Mas digamos que esta batalha, esta guerra entre estas duas forças, há aqui uma diferença, é que uma é a força criadora, a outra é uma criatura, não é? Que desafiou o poder de Deus. Exatamente. E que tentou de alguma forma ficar com o poder de Deus. Exatamente, e pôr em causa o seu caráter, pôr em causa quem ele é, a forma como ele atua, não é? Junto dos seres criados. E depois aqui em Ezequiel 28 também temos um outro texto, a partir do versículo 13, não é? Dizia 11, 12, 13, podemos dizer assim, em que diz que aqui mais uma vez em relação ao rei de Tiro, mas também temos aqui esta simbologia em que ele diz que estiveste no Éden, no jardim de Deus. O rei de Tiro nunca esteve no Éden, no jardim de Deus. Portanto, aqui é uma referência clara a Lúcifer, não é? Este anjo que cai do céu e que vem para a terra, e fala aqui então que ele esteve no Monte Santo de Deus, andou no meio das pedras resplandecentes, era perfeito, não é? Mas depois diz aqui que o seu coração se encheu de violência e que ele pecou, não é? E depois diz então: te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras resplandecentes. E se formos mais ainda a Apocalipse, uma chegazinha aqui ainda maior, vamos perceber muito claramente então quem é este inimigo de Deus, não é? Diz aqui no versículo 7 do capítulo 12 que houve guerra no céu e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu, e ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, e esta aqui é uma expressão muito importante neste contexto, já vamos ver porquê, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então, no fundo aqui podemos remeter-nos para o Éden, que é onde tudo começa.
Se recuarmos ao Gênesis, vemos aqui Satanás a utilizar, no fundo, então, esta serpente, este animal diferente, para tentar a Eva. Não é? Os primeiros seres criados neste mundo, no nosso planeta, Adão e Eva, e ele tenta a Eva, põe em causa aquilo que Deus lhe tinha dito: se comeres, Deus disse, se comeres da árvore do bem e do mal, então morrereis. Certamente não morrereis. Então ele põe aqui em causa e coloca a dúvida no coração de Eva, e Eva, como nós sabemos, desobedece, dá este passo. Adão, por amor a Eva, desobedece também, e portanto existe aqui a entrada do mal no mundo, a entrada do pecado no mundo. O mundo que Deus tinha criado até ali, com tudo perfeito, passa a ser um mundo que alberga então doenças, sofrimento, morte, decadência, não é? Que eram coisas que não existiam até ali. E outra coisa que muda é que o homem que era perfeito, que amava a Deus, que só conhecia o bem, passa a nascer com a tendência para fazer o mal. E então a luta vai ser sempre esta durante toda a vida, desde Adão até ao fim dos tempos, não é? É um conflito que ocorre todos os dias, não é? Todos nós sentimos isso nas nossas escolhas, nas decisões que tomamos, e Josué aqui tomou a sua posição. Há um texto muito conhecido, se calhar há muitas famílias cristãs que o têm impresso em quadros e o põem na parede, não é? A famosa frase de Moisés, quando ele fala ao povo e diz: escolhei hoje a quem sirvais. Não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É Josué. Josué, peço desculpa. Josué 24:15. Exatamente. Então Josué torna bem clara esta posição, e esta é a escolha que nós temos que fazer todos os dias: a quem é que vamos servir, de que lado nos vamos posicionar, do lado de Deus, do lado de Satanás. Ou seja, mesmo Jesus tendo morrido na cruz e assegurado a salvação para toda a humanidade, este conflito ainda continua, ele ainda existe nos nossos dias, não é? Exatamente. E porquê? Nós ainda a semana passada falámos no livre-arbítrio, não é? Deus quer um amor livre. Deus quer um amor consciente, um amor que é dado porque a pessoa assim o escolheu. E esta é a escolha que nós temos todos os dias, desde que existimos e passamos a conhecer a Deus, e o amor de Deus também está aqui muito patente neste tal plano da salvação, porque antes que o pecado acontecesse, Deus já tinha feito uma provisão. E se formos a 1 de Pedro 1, 19 e 20, vamos ver que essa provisão estava feita. 1 de Pedro 1, 19 e 20, então diz: mas foste resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Portanto, antes que o mal acontecesse, Deus já tinha esta provisão na forma do seu Filho, que veio enquanto cordeiro morrer por nós e dar esta possibilidade de que nós pudéssemos então resgatar esta ligação do ser humano com o céu, não é? E nos posicionarmos neste conflito. E nós temos que escolher a quem servir. É curioso que Deus já fez a sua parte, Deus já cumpriu, digamos, a certeza da salvação, mas o conflito ainda existe. Eu gostava que nós pudéssemos dar aqui um salto ao livro de Êxodo, porque, Pedro, nós iremos aqui ainda falar deste guerreiro. É importante voltarmos a esta ideia do guerreiro que Josué nos apresenta. E se formos a Êxodo, capítulo 15, nós vamos encontrar aqui algumas passagens que nos podem ser úteis para nós compreendermos um bocadinho mais sobre este guerreiro. Diz no capítulo 15, versículo 3: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Senhor é o seu nome. Esta é a primeira passagem que eu gostava de lermos. Depois, se formos no mesmo livro de Êxodo, ao capítulo 15, mas agora lendo o versículo 7, nós encontramos, 15, versículo 7, que: e com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que os consumiu com restolho. Portanto, vemos aqui o poder deste guerreiro. Mas ainda vamos no mesmo capítulo 15. Agora, dando um salto só para o versículo 11, diz que: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Pedro, o que é que significa, de facto, vermos Deus representado aqui como este guerreiro, se quisermos, não é? O Isaac já nos deu esta prova que este guerreiro é Deus, na pessoa do seu filho. Isto põe em causa a ideia de um Deus de compaixão, um Deus de amor? Essa questão é muito pertinente, porque tudo o que tivemos a assistir aqui e a ouvir durante os últimos
15 ou 20 minutos, remete-nos para uma linguagem de guerra, para instrumentos que eles próprios são de guerra. É uma espada que está na mão daquele que afinal vimos com evidências claras que é o próprio Deus. E falamos aqui da linguagem do conflito. É claro que quando nós, ao mesmo tempo, procuramos dar uma visão de um Deus de amor, parece haver aqui uma contradição, e é muito importante explicar porque é que de facto não há uma contradição. Talvez uma metáfora de base que podemos partilhar é o facto de que nós todos estamos conscientes de que a guerra mesmo, ou a existência de conflito, decifrá-los como sendo coisas positivas ou negativas depende muito do lado do conflito em que nós estamos. Porque se a minha casa for invadida por homens que vêm para roubar e matar, ladrões, pessoas super mal intencionadas que entram na minha casa, vamos imaginar, com armas. E se eu tivesse a sorte de estarem a passar polícias armados e naquele momento entrarem dentro da minha casa e salvarem a minha família, na verdade, aquelas pessoas com armas seriam motivo de satisfação, de libertação, e eu ficaria eternamente grato aos homens que, armados e munidos de autoridade, me libertaram do jugo daqueles que vinham para me fazer mal. Uma outra metáfora historicamente bem conhecida, nós europeus em particular lidamos muito com esta história, esta memória de tudo o que tem a ver com a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas eu digo os europeus que passou na Europa, mas claro, esta é uma história mundial porque na verdade o mundo se envolveu nesta guerra. E todos temos consciência de que as atrocidades feitas durante a Segunda Guerra Mundial, debaixo da autoridade desse guerreiro, se lhe podemos chamar assim, maquiavélico que foi Adolf Hitler. E nós temos consciência de que as forças inimigas de Hitler, que se formaram nessa grande aliança, designados como os aliados, que tiveram que combater e milhões de pessoas entregaram a vida, e também tiveram que destruir a vida de milhões de alemães em particular. Nós todos estamos muito gratos de que uma guerra que resultou em milhões de mortos, na verdade, conseguiu libertar um povo inteiro que estava sob a possibilidade de ficarmos todos aqui na Europa sem liberdade. Ou seja, aqui estão exemplos de como nós percebemos que, até à escala humana, há guerras ou há libertações, há armas que são usadas para produzir um bem maior. É por isso que não nos pode espantar que Deus possa ser designado, como foi aqui em Êxodo, como guerreiro ou o Senhor da Guerra. O que é que significa ele ser um Senhor da Guerra? Significa que ele defende o seu povo do mal e da opressão. Daí que eu estou disponível para aceitar um Deus que é chamado de guerreiro se eu sei que a sua força e as suas armas são usadas para libertação, para salvação, podemos dizer mesmo. Por isso... Pedro, deixa-me só interromper, estava a ouvir com muita atenção e estava aqui a pensar. É curioso ver é que, no fundo, Deus é considerado o guerreiro. Ele vem para nos libertar. Mas da outra parte... também querem a nossa vida, mas não é para nos libertar, é para nos condenar. É para condenar e destruir. Para aprisionar. Por isso, há uma grande diferença entre estes guerreiros, se quisermos. Por isso é que podemos dizer que Deus não é um guerreiro por ser agressivo. O único problema, se quisermos, na interpretação dessas expressões é se nós atribuirmos à expressão e até à metáfora e à imagem do guerreiro a ideia de alguém que é agressivo. Por isso, o que eu estou a tentar fazer é substituir essa ideia pelaquela que é a alternativa, que é Deus é aquele que luta contra o mal em defesa do seu povo. Nunca esqueçamos de uma grande verdade sobre Deus que está revelada nas Escrituras. É que Deus é santo e é profundamente justo. Tudo o que emana de Deus, quer dizer, cada uma das suas ações e projetos são santos e justos. Isso significa o quê? Podemos talvez usar aqui o texto do profeta Naum, capítulo 1, versículo 13, que junta duas coisas que parecem antagónicas. E por isso resumem bem esta ideia. Primeiro diz que o Senhor é tardio em irar-se. A tal ideia de que Deus não é agressivo, de que Deus não quer ira. Só que depois diz o seguinte, mas ele é grande em força e ao culpado não tem por inocente.
duas expressões que se completam de uma maneira extraordinária. Porque se o texto dissesse só Deus tem força e o culpado não tem por inocente, nós diríamos, ok, mas é um pouco agressivo. Por isso é que o texto primeiro diz, Deus é tardio em irar-se. É o mesmo que dizer, Ele é cheio de misericórdia. O que Deus quer é paz e harmonia entre todas as pessoas. Mas se alguém puser a paz e a harmonia em causa, Deus está preparado para defender esses valores. Por isso é que o Deus guerreiro da Bíblia, quem é esse Deus? É o Deus santo, é o Deus justo, é o Deus cuja ira se manifesta sempre a favor da proteção do justo. E neste caso era por um povo que ele tinha escolhido. Ora, este é o seu povo. Deus vai lutar pelo seu povo. A minha última nota é para dizer que há uma chave, podemos chamar-lhe uma chave hermenêutica, talvez para facilitar um pouco o entendimento desta expressão. Existe um conjunto de regras que nós precisamos de usar na Bíblia para interpretar o que está escrito. As chaves hermenêuticas ou de interpretação são especialmente importantes para certos textos que, usados de maneira desequilibrada, podem dar uma visão contrária àquela que na verdade eles pretendem dar. Uma das chaves hermenêuticas muito importantes é que todas as declarações sobre quem Deus é são a base para interpretar as suas ações. Porque por vezes a essência de um ser e uma ação podem parecer coisas incompatíveis. E se eu vos disser assim, um dia, uma história que eu conheço bem, que eu vi o meu pai contar desde que eu era miúdo, um dia o meu pai ia na rua com uma família que era muito amiga, eu não era nascido ainda nessa altura, os meus pais não tinham filhos, tinham perdido, aliás, 2 filhos, e andavam muito com uma família de uma senhora que era viúva e que tinha 2 filhos pequenos. E um dia o meu pai, na rua, correu em direção a esse menino, ele tinha uns 5, 6 aninhos na altura, e deu-lhe uma palmada no rabo com tal força que ele atravessou-se e meio a voar a rua e caiu do outro lado estatelado. Se eu vos contar esta história só desta maneira, vocês, ou quem está a ouvir, pode dizer assim, isto é um homem agressivo, isto é um homem violento. Eu só não vos contei é que esse meu amigo, o Vítor, um pequenino nessa altura, ia ser atropelado. Ele ia a correr, distraído, e não se apercebeu que vinha um carro, e o meu pai antecipou e percebeu, ele vai ser atropelado. Então, como estava a passar ao lado, o que o meu pai fez foi, deu-lhe uma palmada, e na verdade ele atravessou a estrada antes do carro passar. Então, aquela palmada que o meu pai deu no miúdo salvou o miúdo. Portanto, foi uma ação com força, mas não para violentar, mas para salvar. Aqui está uma ilustração de que o princípio hermenêutico-chave é de que uma pessoa de bem, todas as suas ações são para o bem. O que quer dizer que até uma palmada, à escala humana, pode ser para bem. Do ponto de vista da ação divina, a chave hermenêutica é esta. Deus é amor. Não é o que está lá escrito em 1 de João? Deus é amor. A Escritura diz de muitas formas, por exemplo, o próprio Deus, através do profeta Jeremias, diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E benignidade significa para teu bem. As coisas benignas são as coisas que acontecem para que produzem o bem. O que quer dizer que Deus não apenas nos ama, mas Ele tudo o que faz é para o nosso bem. O que quer dizer que cada vez que nós na Bíblia encontrarmos um texto difícil de ler, e aqui em Josué temos alguns exemplos, em que depois de haver vitória nas batalhas, são dadas ordens e indicações, por exemplo, de destruição. E a gente lê aqueles textos e abanamos um pouco. Precisamos de entender então que Deus guerreia não para fazer mal, mas para salvar. Deus é ativamente protetor, justo. Sofonias 3,17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Então, precisamos de entender isto, que Deus é um guerreiro e as suas ações, mesmo quando Ele é guerreiro, nunca contradizem o seu amor. Porque a ação de Deus, de alguma forma, vai produzir o bem, e é esse bem que nós precisamos de entender quando lemos essas histórias. Abrir a Bíblia e tê-la aberta diante de nós e podermos de alguma forma perceber o que Deus tem, o conteúdo que ela tem para nós é fantástico. Nós estamos aqui no programa A Bíblia Aberta, que é semanal aqui no seu canal de TV, na Novo Tempo, também na Rádio RCS. E agora precisamos de fazer um curto intervalo, por isso nós vamos sair para um curtíssimo intervalo. Voltamos já a seguir.
TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Regressamos para a segunda parte do programa A Bíblia Aberta. Como sabe, semanalmente nós estamos neste mesmo horário, aqui nesta que é o seu canal de TV, vamos dizer assim, a sua televisão. É o Novo Tempo, no canal 186 da MEL. Também poderá ouvir-nos e escutar-nos no rádio, através da rádio RCS, ou então nas plataformas digitais como o YouTube, no canal da Novo Tempo. Antes de nós podermos voltar à conversa e continuarmos a abrir a Bíblia para podermos descobrir um pouco sobre este grande conflito que ainda existe hoje e quem é verdadeiramente este guerreiro que nos liberta, eu queria falar-lhe de um guia de estudo que tenho aqui comigo, o guia de estudo Evidências. Este é um guia de estudo muito interessante, muito importante, porque de alguma forma, através deste estudo ou deste guia, nós podemos, por exemplo, crer na Bíblia. E será que nós podemos crer na Bíblia? Nós aqui podemos entender e podemos descobrir um pouco mais. Podemos, por exemplo, tentar descobrir a existência de Deus. Podemos, por exemplo, e uma dos temas que eu gosto bastante é porque é que nós sofremos? Afinal de contas, porque é que há tanto sofrimento? Se desejar receber este guia de estudo na sua casa, totalmente gratuito, basta que nos envie uma mensagem pelo seu WhatsApp, através do número 933939291, ou se preferir ligar, alguém do outro lado atenderá a sua chamada e dar-lhe a oportunidade de receber este guia de estudo com o tema Evidências. Que seja para si um momento muito agradável de poder abrir a sua Bíblia e poder continuar a descobrir quem é Deus. Isaac, vamos voltar à conversa. Já estamos aqui prontos para a segunda parte deste programa. Vamos a Josué capítulo 6. Se não te importas, eu gostava de levar o nosso público, as pessoas lá em casa, a poderem abrir novamente a Bíblia em Josué capítulo 6, para agora lermos o versículo 20, porque diz que gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Se formos ainda ao livro de Êxodo, e nos episódios, na temporada passada foi o estudo do livro do Êxodo, por isso estamos ainda com a nossa memória fresca, mas devemos voltar a lembrar-nos do que está em Êxodo. No capítulo 14, se abrirmos no versículo 13 e lermos o 13 e o 14, nós vamos ver que Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E ainda no capítulo 14, mas no versículo 25, nós podemos dizer que tirou-lhes as rodas dos seus carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Ou seja, temos aqui duas histórias, que é uma no seguimento da outra, não é? Nós estamos aqui quase à entrada da Terra Prometida, não é? E vemos que o povo de Israel esteve envolvido nestes cenários de guerra, não é? Onde o guerreiro que estávamos a falar há pouco realmente teve um papel predominante. Qual era o plano original de Deus? Qual era o plano ideal de Deus para, no fundo, ver o seu povo envolvido, eu diria até na guerra? Olha que interessante. Essa passagem de Êxodo diz respeito ao Mar Vermelho. Isso. Deus está a libertar o seu povo e está a dizimar, a acabar com os soldados egípcios. Um povo opressivo que era... Por quê? Bom, já ouvimos o que o Pedro mencionou muito bem. Agora, o povo passou o Rio Jordão e está de frente de uma cidade rica, poderosa, de soldados muito bem treinados, muito bem armados, e o povo está ali, sem armas, sem treinamento, ainda que tivessem algumas armas, poucas, quando digo sem aquele aparelhamento todo, Mas devemos entender que o povo que Deus escolheu, o povo de Israel, ele não está a usurpar uma terra. Ele está a voltar para a sua terra. Ok? Deus havia feito a promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó.
de que a sua descendência herdaria a terra que já havia sido de Abraão lá no passado. Afinal de contas, desceu desta terra para o Egito a família de José, quando José era o governador do Egito, né? Só que morreu o faraó que não conheceu José. E agora o povo foi escravizado, né, por 4 séculos. E eles estavam a voltar para casa, né? Mas, a hora que passam o Jordão, milagre, fantástico. Mas e agora, os altos muros de Jericó? O povo estava lá, os soldados estavam lá em cima do muro, só a olhar. O que acontece aqui? Algo muito estranho, né? Risível. Por que risível? Vamos rir do quê? O capítulo 6 de Josué, que foi lido o verso 20, está a apresentar que os guerreiros, a arca do Senhor, símbolo da presença de Deus, como vimos na semana passada, e os soldados estão a rodear a cidade de Jericó. Por fora estão a dar uma volta no primeiro dia, uma volta no segundo dia, e estão a dar uma volta. No 7º dia, agora eles dão 7 voltas. E aí acontece o que tu leu, Jorge, ok? O povo, as trombetas são tocadas, o povo grita, não um grito de uivo, de susto, de espanto, não, mas um grito coordenado, uma voz de guerra, tá certo? Vitoriosa, ok? E os muros caem. Tá, mas o que aconteceu aqui? Que coisa estranha, né? Vamos aqui a algum castelo, vamos gritar, ver se não, vamos internar como doidos, né? Mas na Bíblia há um propósito, porque o comandante, Jesus Cristo, está ali com seus anjos. E não foi Israel, mas foi o capitão do exército do Senhor, dos anjos, Cristo Jesus, quem tomou Jericó. O guerreiro que falávamos há pouco. O guerreiro que falamos agora há pouco, né? Foi ele quem tomou Jericó. Né? E qual a parte de Israel? Bom, antes de eu prosseguir, deixa eu fazer aqui algo parentético, como usei o termo agora há pouco lá, foi na semana passada. Sim. Tá? Mas, de qualquer forma, abrir um parênteses. Né? O que aconteceu? Eu quero ler Gênesis 15. Tá? Gênesis 15. Deus está a fazer uma aliança, um acordo, um plano com Abrão. Depois, Abraão. E aqui, a partir do verso 15, diz: Tu, porém, 15 de Gênesis, tu, porém, irás para os teus pais em paz e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltará para cá. Seus descendentes voltarão a Canaã, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Deus deu 4 séculos para este povo que estava em Canaã, habitando Jericó e as demais cidades, os cananeus, os amorreus, os ferezeus, os zeus. Okay? Deus deu 400 anos para que eles tomassem a decisão, como falaste na semana passada, Pedro, de estarem ao lado de Deus. Mas eles escolheram, na verdade, a sua própria jornada, o seu próprio caminho. Tá? Canaã conhecia o que Deus estava a fazer por seu povo desde a libertação do Egito. Mas, nesse período final, ainda não tiveram a ousadia de dizer: Senhor, perdoa-me, por favor, perdoa-me. Insistiram em se distanciar de Deus. E sabe, foram tão longe em sua vida de idolatria, de paganismo, de imoralidade, de bestialidade. Vamos pensar em Sodoma e Gomorra. Tá? Era impossível voltar atrás, não é? Eles foram tão longe que não podiam mais voltar atrás. E quando lemos textos bíblicos, nós vemos que a geração seguinte era pior do que a geração anterior, seguindo o exemplo dos pais, dos avós e tendo a carga genética em seu corpo. Por isto que este Deus ousou destruir velhinhos, jovens, mulheres, crianças e animais, porque eles não tinham mais jeito, eles não queriam voltar mais. E Deus conhece o fim desde o princípio. Deus lhes deu oportunidade, mas não aproveitaram. O fato é que agora Deus vai guiar Israel a ocupar a terra, mas para ocupar a terra tem que expulsar, tem que dizimar aqueles homens que mais se assemelhavam a animais do que homens, pela forma como escolheram viver. E aqui nós vemos que Deus operou em prol do seu povo no Egito,
Os próprios egípcios reconhecem isso em Êxodo 14, como já lestes, de que Deus é quem estava a batalhar pelo povo de Israel, né? E a intervenção milagrosa de Deus em favor dos israelitas indefesos, sem formação militar, era o padrão. Tá? Deus, o guerreiro, a guerrear as guerras do seu povo. E o Êxodo, estudado na temporada passada, constitui o modelo, o paradigma da intervenção de Deus em favor de Israel. É aquele pai a salvar seus filhinhos do menino grande, forte e brutal, que é Satanás instigando seus agentes a destruírem aqueles que Deus escolheu. Por que Deus escolheu Israel? Não porque eles eram bons, mas para que eles fossem agentes de salvação de Deus na terra. Mas depois vamos ver que nem isso eles fizeram. É por isso que é interessante que é quase como se o princípio que Deus estabeleceu para esta questão das guerras e das conquistas territoriais está bem resumido lá naquela história com Josafá, não é? Em que Deus diz, não façam nada. Ou seja, não vão ser táticas militares, nem Deus vai instruir e dar capacidades militares a este povo. É como se o princípio para a guerra fosse não façam nada, que é uma ideia contraditória, mas é a ideia de que Deus não quer fazer de Israel um povo de guerreiros. Ele assume esse papel. E essa ideia de substituição, de Deus assumir esse papel para que o seu povo tivesse outro papel, é uma coisa muito, muito Mas bela. ele precisa que esse povo, ao não fazer nada, confie nele e saiba que ele fará a diferença. É um nada muito ativo. E vão aprender a confiar em Deus em todas as esferas da vida. Isso. Quando Jericó caiu, né, neste sétimo dia, quando as muralhas caíram, tá, nenhuma mão de israelita, nenhuma mão humana tocou os muros da cidade. Tá? Os anjos do Senhor Deus é quem derrubaram as fortificações de Jericó, né, e entraram nas fortalezas do inimigo. Israel apenas observou. Ele tinha que aprender a confiar em Deus. E quem sabe para eu fechar isto aqui, Deus não designou que Israel ganhasse a terra da promessa através da guerra. Não. Mas através da submissão e obediência irrestrita às suas ordens. Tá? Por que eu vou obedecer? Por que eu tenho que ficar quieto ao olhar? Porque Deus mandou. E Deus é soberano. E quando Deus manda, nós não estamos aqui para questionar, mas para aceitar. Porque se Deus está a mandar, ainda que esteja estranho, é para o teu e o meu bem. E a última parte, se os filhos de Israel não tivessem murmurado tanto, desde quando saíram do Egito, libertos, e agora mesmo já em Canaã, a tomar posse da terra, Deus certamente não teria permitido que seus inimigos lhes fizessem guerra. Mas eles foram tão duros também com este Deus da salvação em não amar e em não só aceitar e em não obedecer, que Deus permitiu as guerras. Mas o fato... E aí, em muitas, Deus não guerreou por eles, porque eles não estavam mais a observar a Deus do ponto de vista da santidade. Tá? Mas o fato é que eles deviam se assentar e olhar o Deus Todo-Poderoso a intervir em prol de seus filhos para que eles pudessem salvar as pessoas do mundo nos seus dias. Eu gostava de pegar um bocadinho nesta ideia que deixaste, mesmo aquela que o Pedro nos falou há pouquinho, para nós podermos ir ver um pouquinho também como é que aconteceu esta conquista, porque no fundo aqui é o passo da conquista de Jericó. Se formos a Josué, capítulo 6, logo os versículos 2 e 3, nós encontramos aqui algo que é o próprio guerreiro, e vou chamar-lhe agora assim, o próprio Senhor a dizer a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Aqui vemos claramente Deus a planear, a colocar em prática o seu plano, usando
os homens. Até lhes chamou homens de guerra, mas de guerra eles não tinham quase nada. Mas se formos ainda a Josué, capítulo 6, agora para os versículos 14 e 16 a 16, nós vamos encontrar aqui a forma como é que se deu esta guerra, ou como é que se deu este feito. Assim rodearam outra vez a cidade, no segundo dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. Portanto, uma vez por dia eles saíam e iam rodear a terra. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Foi o único dia em que eles fizeram 7 vezes, ou repetiram 7 vezes esta marcha. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade, ou toda a cidade. Raquel, que lições é que nós podemos aprender deste relato tão bonito, deste relato da conquista de Jericó, que no fundo não é mais do que Deus a conquistar Jericó para um povo? Exato. Bom, eu acho que podemos tirar várias, mas eu queria destacar aqui 2 principalmente. Já aflorámos aqui muita coisa e eu vou tentar condensar aqui um pouco estas conclusões. Para já estabelecer aqui visualmente esta cidade. Fui procurar alguns dados históricos, arqueológicos, talvez os nossos espectadores também gostem de história, eu gosto muito de história, e então aquilo que existe é, portanto, a informação de que esta cidade era rodeada não por uma, mas por 2 muralhas, não é? Uma muralha exterior que tinha 4 metros de largura, portanto, imaginemos a grossura desta muralha, e depois uma interior de 2 metros de largura. Portanto, ao todo 6 metros de, imagino eu, de pedra, não é? A construir ali esta barreira, esta defesa. E falando da altura, não é? Ela tinha 12 metros de altura. O que significava uma impossibilidade para um povo que não tinha meios bélicos, vamos dizer assim, para destruir um muro com essa dimensão. E é aqui que Deus se vai manifestar de forma incrível e poderosa. Comprimento, esta muralha tinha 4 quilómetros. Estima-se, não é, por dados arqueológicos, que ela tivesse 4 km de comprimento. Em Josué 4:13, e também para nós termos uma ideia de quantos homens estavam a participar neste empreendimento, digamos assim, em Josué 4:13, e eu até leria o 12, que diz: e os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés atravessaram armados diante dos demais israelitas, como Moisés lhes tinha dito, e depois diz o quê? Por volta de 40.000 homens prontos para a guerra, passaram diante do Senhor rumo às planícies de Jericó. Portanto, não tendo ideia se esta era a totalidade do exército, temos pelo menos aqui a indicação de que tínhamos 40.000 homens armados, prontos para a batalha. E agora imaginemos, 40.000 homens significam 80.000 pés. Não é? Aquele marchar. Isto durou 6 dias. E ao 7º dia eles não deram uma volta, deram 7 voltas, não é? Ao fim de cada volta os soldados tocavam a trombeta. Eu ponho no lugar dos vigias desta cidade, não é? Acredito que tenha havido de tudo. Uns gozavam, faziam um pouco deste exército que andava ali às voltinhas, ia tocar trombetas, mas não fazia nada em termos bélicos, não é? Outros talvez tivessem apenas curiosidade, outros talvez até tivessem medo. Porque, como nós sabemos, através do relato de Raabe, o que é que ela disse aos espias? Que os feitos deste Deus eram conhecidos. Não é? Eles tinham ouvido falar do Mar Vermelho, eles tinham ouvido falar da coluna de fogo, não é? Da nuvem que os protegia. Todas estas coisas tinham chegado a este povo. E isto leva-nos a esta primeira lição. O Isaac dizia aqui que Deus foi de uma misericórdia incrível, Deus deu-lhes muito tempo, muitas oportunidades, mas até à última, a oportunidade aqui esteve disponível e Raabe agarrou-a, não é? Raabe e a sua família foram protegidos, não é? No meio de todo este povo que foi destruído, esta família salvou-se porque quis ficar, lá está, no grande conflito, posicionou-se do lado de Deus. Esse guerreiro que vem para libertar o seu povo também não se esquece propriamente daqueles que estavam do outro lado da muralha. O convite é para todos, não é? O convite é para todos, a salvação é para todos, mas só se salva quem faz essa escolha, não é? Lá está Deus a respeitar o ser humano. Então, eu imagino então este corpo de homens que acaba
provavelmente experientes, porque já tinham passado por outras experiências anteriormente. E eles não conquistam esta cidade pelas suas capacidades bélicas, porque nunca chegaram a desembainhar as suas espadas. Eles próprios não sabiam como é que ia acontecer. Só não é? seguiam instruções e confiavam na palavra de Deus. Então, era a dependência. A maior lição é a lição de dependência de Deus, de sujeição à vontade de Deus. E eu queria deixar isto aqui sublinhado, que às vezes a única coisa que temos que fazer é exatamente isto, é aparecer. Eles apareceram, porque Deus os chamou e eles estiveram lá presentes. E às vezes aquilo que temos de fazer é aparecer, confiar, exercer a nossa fé naquilo que Deus nos pede para fazermos. Pedro, é muito interessante vermos, talvez aqui, muito rapidamente, porque Efésios capítulo 6 leva-nos a uma metáfora, que é a metáfora da armadura de Deus. Eu gostava de ler com todos vós e também com aqueles que estão a assistir-nos lá em casa, Efésios capítulo 6, o versículo 13 vai-nos falar aqui da armadura de Deus. Diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos aqui esta metáfora, a metáfora da armadura de Deus, que no fundo ela serve exclusivamente, vou dizer assim, para as batalhas espirituais, para aquelas que nós não conseguimos ultrapassar, não é? Ela é usada de forma muito forte, muito poderosa, não é? O apóstolo Paulo dá-nos essa certeza de que para que possais resistir ao dia mau, ou no dia mau. Como é que nós podemos ser vencedores? Como é que nós podemos vencer estas muitas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia-a-dia, que estão permanentemente ao nosso lado, que nós podemos chamar o nosso grande conflito? Verdade. Nós não estamos a estudar, a relembrar as histórias destas velhas batalhas como se fosse apenas para um exercício histórico. Ele não deixa de ter o seu interesse, mas nós estamos aí a tentar perceber como é que os princípios que foram usados neste tempo, os princípios, quer os que Deus estabeleceu, quer os que o próprio povo usou, como é que esses princípios nos são úteis hoje. E há pouco ouvimos, especialmente naquela primeira pergunta que a Raquel aqui respondeu, uma descrição que ela nos fez de como é que a Bíblia nos apresenta esta realidade de um conflito que se passa com as forças sobrenaturais do mal. Estão personificadas na pessoa de Satanás, o diabo, e de 1/3 dos anjos do céu que desceram com ele, como nos diz Apocalipse. Portanto, quando o apóstolo Paulo agora nos diz para tomarmos a armadura de Deus, é evidente que ele está a fazer-nos um alerta sobre como é que nós podemos estar preparados para a realidade das batalhas que nós temos que atravessar. E há alguns princípios que me parecem que são absolutamente necessários. O primeiro deles é que a batalha é espiritual, ela é feita com as forças invisíveis do mal, mas os efeitos são reais, são diários. Tu leste aí o versículo 13, mas eu gostava de partilhar também aqui o versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, que diz claramente o seguinte: nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, portanto contra pessoas, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, o grande conflito é entre poderes de natureza sobrenatural que nos atacam a nós nas maiores dificuldades da nossa vida, quer elas também possam ser até físicas, reais, ou apenas espirituais, no campo das tentações, de provações ou enganos. O apóstolo Pedro dizia no capítulo 5 da primeira carta: vigiai porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. E ele aí usou outra metáfora que nós conhecemos bem: ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, nós temos que ter consciência que o diabo tem um objetivo concreto, tem um plano de ataque e é um ser real. Por isso, a batalha que nós atravessamos é uma batalha que tem tanto de real quanto de sobrenatural e, portanto, nós precisamos estar conscientes. Por isso é que o primeiro passo para poder vencer esta batalha é estar consciente qual é o campo em que ela se está a travar. Por isso é que nós precisamos de discernimento espiritual para vencer, porque é no campo espiritual que se dão estas batalhas. A segunda nota e última nota que quero deixar, retomo o versículo que tu lias há pouco, que diz: tomai toda a armadura de Deus. O verbo tomar aqui é muito importante porque significa que não se trata apenas de crer. O exercício que nós somos chamados a fazer não é apenas um exercício de ter uma fé, vamos dizer, nominal. Tomar é
pegar. Pôr as mãos na massa. É não é? pôr as mãos. Tomar implica uma participação ativa. Apropria-te dessas armas espirituais. E claro que eu não estou a entrar agora aqui pelo texto e a descrição da arma espiritual, porque não temos tempo, nós podemos fazê-lo, quem sabe um desafio para os nossos ouvintes e espectadores de lerem este capítulo. Mas a vitória espiritual do nosso lado depende de estarmos equipados espiritualmente. Se a nossa Bíblia estiver paradinha a apanhar pó, nós não podemos pensar que vamos ter força para a batalha. Então, revistamo-nos dessas armas. Nós aqui temos sempre um problema, um conflito, se quisermos, que é com o tempo. O tempo terminou, já não temos mais tempo para continuarmos a falar. Nós aqui fechamos a Bíblia, mas você em casa pode mantê-la aberta, porque é a Bíblia que lhe dará esta força, esta armadura de Deus, que lhe permitirá vencer muitas das guerras. Já só tenho tempo para lhe avivar novamente a sua memória. Nós temos este guia de estudo, um guia de estudo que tem por título Evidências. E é um guia de estudo bastante interessante, porque nós podemos ver aqui claramente qual é o sentido da nossa vida. Há um tema que eu gosto bastante: qual é o tamanho de Deus? Você sabe qual é o tamanho de Deus? Então, se não souber e tiver curiosidade, basta pedir este guia de estudo para o 933-939291 e nós, de forma muito simpática, com muito gosto, teremos a oportunidade de lhe enviar para a sua morada, para que você descubra qual é o tamanho de Deus. Quanto a nós, voltamos a abrir a Bíblia na próxima semana. Que o Senhor o possa abençoar a si e a sua família, a todos os seus, é o nosso grande desejo.